Olá, amigos. Está começando mais um TVL Esporte. Na próxima meia hora vamos falar do Blumenau, do Metropolitano, da Série B do Campeonato Catarinense e da Copa do Mundo. Em especial a eliminação da seleção brasileira, que ainda é o principal assunto entre os torcedores brasileiros. Convidei para o programa o repórter esportivo da Rádio Nereu Ramos, Marciano Regis. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Minosso. Um abraço também para os seus telespectadores. Estamos aí à sua disposição aí para a gente debater esses assuntos aí que estão nesse momento pegando fogo aí no mundo esportivo. Silvio Keller, prazer também recebê-lo aqui de novo. Obrigado, Minosso. Prazer estar novamente com você aqui. Falar de futebol, que é a grande paixão do brasileiro, de Copa do Mundo, Metropolitano, Blumenau, enfim. Prematura a eliminação do Brasil na Copa? Olha, de certa forma, para quem acompanha com dados e com números, não é prematura e, de certa forma, até esperada. Nós não nos preparamos para enfrentar a evolução do futebol competitivo, ultra competitivo dos europeus. Aonde o Brasil falhou, Marciano? Eu acho que falhou principalmente na teimosia do técnico Tite, né? Em certos momentos, apostou muito nos homens de confiança dele e acabou não dando oportunidades, por exemplo, o próprio Roberto Firmino, que teria uma chance maior, acho que deveria ter uma chance maior nessa reta final de participação do Brasil na Copa. Demorou para mexer? A entrada do Douglas Costa, do próprio Firmino, tivessem entrado um pouco antes, teria tido o Brasil outra sorte no jogo, Silvio? Claro que sim. O Tite não soube, não só estudar o adversário, os pontos frágeis que eles também têm, como não soube potencializar para dentro do jogo o que ele tinha de melhor na convocação que ele fez, com quase nenhuma ausência de contrariedade da própria mídia. Existe, inclusive, a nossa culpa, Minosso, disso tudo. Ah, sim, porque o jornalista virou um torcedor, principalmente Exato. na hora do questionamento, e a imprensa oficial que lá estava na cobertura da Copa representando o país. Eu acho que o próprio carisma do Tite, né, esse carisma que ele passou nesse tempo de eliminatórios, os bons resultados que vieram, fizeram com que a cobrança em cima dele fosse um pouco menor do que foi feito com outros, né, técnicos que fizeram convocações aí para a seleção brasileira. Então, os bons resultados nas eliminatórias, depois que o Tite assume, e também esse próprio carisma dele, né, nas entrevistas coletivas, de tratar todos os jornalistas bem, acabou dando uma bloqueada na cobrança por parte da imprensa esportiva brasileira. Pois é, mas isso não é regra, né? O treinador pegou o Brasil numa situação difícil lá com o Dunga, classificou, só perdeu um amistoso para a Argentina e depois vai perder esse jogo para a Bélgica, que tirou o Brasil da Copa. Mas a dinâmica do futebol nos obriga a fazer o que eles fizeram com nós, estudaram cada um dos nossos pontos frágeis. Por exemplo, a ausência de opções ao individualismo exagerado do Neymar. Que opções criou o Tite e tinha condições de criar e não foi criada? Quantas bolas o Neymar recebeu na individual com o marcador? Nenhuma, porque não houve flutuação e movimentação dos seus pares para produzir abertura de espaços. Silvio, Tite se acomodou. Da Copa aqui do Brasil, onde o Brasil foi eliminado daquela forma como foi ao perder por 7-1 para a Alemanha. O Neymar foi poupado porque estava machucado naquele jogo. Qual foi a evolução do Neymar com a camisa da seleção da Copa de 14 para essa da Rússia? Vou ser exagerado quando eu cito Pelé, com menos de 18 anos, tinha 17 anos e 9 meses e chorou no 5-2 sobre a Suécia. Na temporada seguinte, Pelé fez 103 jogos pelo futebol brasileiro, com o Santos, com a seleção brasileira, com o Exército. Ele jogou, sim, 23 partidas no Sul-Americano Militar. Chegou a jogar 10 partidas no intervalo de menos de 24 horas. E era um menino, ele sim. Neymar, com 27 anos, não é mais um menino. Ele ficou mediatizado como alguém que não cresceu e os pecados desse não crescimento apareceram na competição. É visível isso. Marciano, agora comparar com o Pelé fica... Não, eu comparo... É uma injustiça. É uma injustiça. Craque, né? Eu comparo um ser humano, né, o Neymar, com um Deus. De Stefano chamava Pelé de Deus. E Pelé era isso. Mas eu quero ir até onde pode ir o ser humano no exercício do futebol, né? Bom, Marciano... Eu acho que nesse assunto do Neymar, eu acho que a própria imprensa brasileira achou e rotulou para o povo brasileiro, para o torcedor brasileiro, que o Neymar seria a solução da seleção brasileira. E o Tite também acabou acreditando nisso. Também acreditou justificou isso depois, o próprio Edu Gaspar, na entrevista que deu depois. A pergunta que eu ia te fazer, Marciano, é que, de certa maneira, se protegeu, se fez do Neymar como se fosse a solução da seleção e se esqueceu do coletivo, do conjunto. Eu acho que o grande erro da seleção em relação ao Neymar, né,
foi justamente o Neymar, ele vem de uma lesão, ele ficou muito tempo parado e se colocou muita responsabilidade achando que ele ia resolver o problema da seleção. E o Tite, como o Silvio acabou de colocar aqui, acabou não tendo um plano B para fazer a coisa acontecer. Por exemplo, com tanta marcação, a arbitragem marcou o Neymar diante de tudo que vinha acontecendo, não dava mais uma falta no Neymar. Eu acho que por que não, de repente, sacar o Neymar, botar uma outra opção no coragem para isso. Faltou coragem. Mas por quê? Culpa da gente, culpa da imprensa que rotulou como um cara que mas ia aí você resolver. tira o Neymar do time, o Brasil perde como perdeu. Mas veja só, e pegando um aí gancho... imagina como é que ficaria a situação do Pegando um gancho no que o Martino colocou, né? Essa acomodação que houve em torno do Neymar, e aí voltando a Pelé, criaram-se alternativas sempre. E ele não. Ele adormeceu na expectativa de que o Neymar fosse resolver. Eu quero sair dessa do Pelé porque, repito, é injusto é injusta a comparação. Vamos para a Copa Mas de 2002. Mas, Minosso, a mídia tem falado que faltam 18 tantos gols para Neymar chegar a Pelé. Talvez aí esteja um dos problemas. A mídia. Em 2002, o Brasil foi campeão do mundo. Tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo. Os três foram escolhidos aí, o melhor do mundo, cada um no seu tempo. Mas não se tinha um como o cara, né? Está distribuído. Exatamente. Isso está equilibradamente distribuído em mais de um atleta, dos 11. Se justifica, por exemplo, Portugal, que tem Cristiano Ronaldo, mas não tem uma seleção que pode chegar não no tem uma nível. boa safra. Agora, a Argentina se parece com o Brasil. Messi e aqui tentaram fazer Neymar e você jogou no gol. Ainda joga de vez em quando. Ainda dou uma brincadinha. O Alisson, goleiro, que há 4, 5 anos atrás esteve aqui, tomou 3 do Metropolitano, aquela vitória do Metropolitano sobre o Internacional, no amistoso. Foi 3-2 ou 3-1? Foi 3-2. 3-2. Não falhou no gol, o primeiro, que o Fernandinho marcou o Gabriel Jesus e tocou por último na bola. Olha, não tem que ficar o goleiro no primeiro pau? Não, mas eu acabei acompanhando aí diversos debates, a gente como da imprensa acaba pegando diversas opiniões e a leitura de marcação da defesa da seleção brasileira foi totalmente errada. Equivocado. Então não dá pra gente jogar a culpa no goleiro, porque estava mal posicionado tanto o Fernandinho, que acabou rebatendo a bola pro gol, dentro daquilo que a seleção vinha apresentando e vinha trabalhando na bola parada. E sabia que a Bélgica tinha uma bola parada forte. Era a principal bola e depois acabou não sendo mais, porque matou o jogo no contra-ataque. Então assim, não dá pra gente crucificar o Alisson, que para quem acompanhou o campeonato italiano, para quem acompanhou a Liga dos Campeões da Europa, foi um goleiro que se destacou muito dentro do futebol europeu. Então não dá pra gente colocar. Acho que o posicionamento, a falta de um líder dentro dessa seleção para arrumar a cozinha, chamar a responsabilidade num momento como aquele no jogo, que sabia que não podia tomar o gol, eu acho que faltou. Talvez o próprio Thiago Silva, que vem de uma Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil, que saiu manchado. Acho que fez uma grande Copa, não sei se o Silvio concorda comigo, fez uma grande Copa, mas não tinha um xerifão nem nada já que se chamava aqui, Fernandinho marca aqui. Não tinha um líder. Esse é o revezamento dos capitães da equipe. É complicado. É complicado. A Copa do Mundo ela não é uma competição, é um torneio. E voltando à situação do Alisson, por esse lance não dá para sacrificar. Até porque é um erro tático deixar 2 jogadores menores no primeiro pau. Alguém deveria ter assumido essa posição. Desobediência de algum jogador fica por conta Volta de ao jogo responder. da Suíça, né? Que também foi querer, quis colocar a culpa no Alisson, mas mas foi falta no zagueiro. Mas dentro da pequena área, uma marcação de uma seleção brasileira que não dobra para cima é um erro clamoroso. Agora o Alisson não foi, efetivamente. Não deu a resposta que esperava, de quero confiança. falar, por exemplo, do Fernandinho, do Paulinho, do William, alguns remanescentes da Copa de 14. Houve um processo de volantização, não só da seleção, do futebol brasileiro. Você vai numa peneira do Metropolitano, do Blumenau, do Marcílio Dias, do Corinthians, do América, do Grêmio, de 20 jogadores que aparecem por uma peneira, 35 são volantes, porque vão se encaixar no modelo de acomodação do nosso futebol. É exigido de um volante aquilo que a gente viu o De Bruyne fazer, com qualidade, a transferência produtiva de jogada com movimentação. Nós nos acomodamos, os nossos treinadores, enchendo o gramado de volantes, fazendo contenção. E aí, cadê a nossa criação? Cadê o nosso homem de criação? Eles tinham Hazard, a Argentina tinha o Messi e por aí vai. E nós? Pois é, foi outra decepção a Argentina, como foi a Alemanha. Marciano, o Brasil foi eliminado, a Bélgica eliminou o Brasil, né? Há que se dar mérito aos belgas que estão numa fase extraordinária, pelo menos. E já vinha, é bom a gente lembrar, Minos, que a Bélgica já vinha sendo citada antes da Copa do Mundo, né? Então não é surpresa o futebol que a Bélgica está apresentando. Ela chegou na Copa do Mundo
né, com um nível de patamar no futebol europeu, num crescimento muito grande. Então a gente não pode esquecer disso, né? Objetivamente, Tite deve continuar no comando da seleção? E quem ficou de fora dessa convocação que talvez faria a diferença lá? Pela situação que se tem fora de campo, no desarranjo geral do futebol brasileiro, que não há comando, na verdade, o Tite surgiu como opção. O que não se pode é deixar de questioná-lo e deixar de se questionar que esse modelo que ele adotou não possa ser melhorado, que nós sabemos que pode ser melhorado. Tem que se construir uma nova seleção para a próxima Copa do Mundo, como fora de campo tem que se reconstruir a estrutura do comando do futebol brasileiro. Não tínhamos ninguém a nos representar lá. Era o Tite. E aí ele assumiu para ele esse processo. Mas ele também falha. Me permita, o presidente Del Nero nem viajou. Exato. Não poderia porque seria preso lá fora. O outro que antecedeu a ele está preso nos Estados Unidos, o José Maria Marim. Agora tem um novo presidente que só toma posse ano que vem. O tal de Coronel Nunes, acho que não manja de futebol. No fim, o Tite se adonou da situação, chamou lá a comissão técnica e, de fato, não houve cobrança. Faltou um jogador, na tua opinião, ou mais para esse grupo aí ter ido à Rússia? A gente falar individualmente de seleção brasileira, né, é complicado, porque os jogadores que estão lá hoje, a grande maioria está no futebol europeu, tem uma história fora do Brasil. Vamos lembrar um pouquinho aqui que quando a seleção brasileira embarcou para a Copa da Rússia, cara, estava aqui a greve dos caminhoneiros e numa entrevista lá que foi feita com o Fernandinho, se eu não me engano, um dos volantes ali da seleção brasileira, foi questionado aí a situação brasileira. Não, a gente não tem como opinar porque nós não tem jogador que está no futebol brasileiro. Então, assim, acho que faltou esse entrosamento. Por exemplo, Uruguai, Peru, todos os sul-americanos fizeram um jogo aqui de despedida do torcedor. O Brasil foi embora nas escuras, saiu de avião, foi para a Copa do Mundo. E aí acho que, no meu ponto de vista, né, eu acho que se tinha um lugar, não sei se fosse para ser titular ou não, o Ramiro do Grêmio, eu acho que tinha um lugar na seleção brasileira. O Ramiro? Se falou tanto do Arthur, do Luan, até do Paquetá, do Flamengo. Exato, nos faltou criação. E o modelo foi só de acomodação em cima dos resultados que nós tivemos da competição anterior, que, eu volto a dizer, a Copa do Mundo não é uma competição, ela é um torneio de cano curto, né? Marciano Silvio, o treinador não pode trabalhar com gratidão, né? O Tite fez isso, levou alguns jogadores machucados, alguns como o Tyson para fazer turismo. O Dunga já pecou na Copa da África do Sul, o grupo fechado não cabe mais. Tem que levar quem vive o melhor momento. Um exemplo muito claro disso, e a imprensa acabou comprando, que era do Renato Augusto, né? Porque fez o gol contra a Bélgica e quase que foi a nossa solução, dizer que o Renato Augusto seria a grande cartada para o Brasil passar de fase. Não era, né? Então, acho que... Tem que ter uma combinação de confiança com competência e habilidade, do melhor que nós temos no momento. A gente sabe que não foi bem o que aconteceu. Silvio Marciano, vou pedir licença aos senhores para fazer um breve intervalo e nós retomamos no segundo tempo do TVL Esporte o assunto local, que é o clássico realizado no domingo, vencido pelo Metropolitano 3-2 sobre o Blumenau. Até já, 3-0. Até já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Esporte, agora no segundo tempo do programa. Hoje meu convidado é o Marciano Regis, repórter, por vezes narrador da Rádio Nereu Ramos, o Silvio Keller, né, que por muito tempo também militou no rádio. Exato. E sempre está aí à disposição, como está hoje aqui no programa. Escrevemos algumas linhas, participamos, né? No jornal, chamado, a Voz da Razão, você Voz da tem Razão, coluna, né? Nosso amigo Ayrton. Beleza. Como é que tu defines essa Copa que está chegando na reta final? Eu sempre espero o protagonismo novo aparecendo numa competição que eu chamo de torneio. E para a felicidade nossa, os nossos apontamentos indicavam, e eu falei isso na Rádio Clube, logo em seguida o jogo com a Suíça, e depois na menina, teve aqui o nosso colega Rodrigo Vieira, da novidade da Bélgica exercendo esse protagonismo, né? Que pode ser até uma final antecipada com a França. E o futebol precisa disso, como tivemos
o futebol de ocupação de espaço com a Holanda em 74, que foi uma grande novidade no futebol. Então, lá em 1930 do passado, simplificando a minha análise sobre a Copa, Neném Prancha, o filósofo do futebol, dizia, né? Quem pede tem preferência para receber, mas quem se desloca é que efetivamente recebe. E o futebol europeu, o futebol mundial, ele caminha para esse processo de exercer o futebol com uma movimentação danada nos 105 metros por 75. E nós não aprendemos isso ainda. Então surge como aprendizado para o Brasil uma adequação efetiva a esse modo de fazer futebol. Transferência com qualidade de bola setorial, para depois o exercício da individualidade. Então, eu fico feliz com o que foi apresentado pela Bélgica, pela França, pelo futebol dos Balcãs, né? Croácia e Sérvia, inclusive. Pois é, nós temos os 4 melhores do mundo que são da Europa. E aqui do continente sul-americano, tradicionais seleções como Brasil, Uruguai e Argentina, essa mais cedo, ficaram pelo caminho. Uma Copa cercada de emoção, né? E bem organizada, aparentemente, Marciano. Bem organizada, Minoso, mas eu vou ser um pouco mais exigente que o Silvio, cara. Acho que uma Copa que não apresentou, salvo a Bélgica, que veio com uma novidade, cara, mas uma Copa assim, ó, seleções retrancadas, né? Pode ver os placares aí, poucos gols na Copa do Mundo. Nós né? tivemos 15 jogos com 1-0. Então, isso acho que o futebol ele tem que evoluir um pouco mais para frente. Você é um comentarista mais Nutella aqui, né? Eu gosto de ver bola para frente, eu gosto de ver gol, eu gosto e acho que as seleções muito se preocuparam. E a gente está falando tanto da Bélgica aqui, vamos lembrar que se o Japão não fosse tão inocente na Copa do Mundo, a Bélgica já tinha ficado para o Japão, que tomou um gol nos 48 do segundo tempo, né? E estava ganhando o jogo de 2-0. Por isso que eu falei da emoção nessa Copa, porque tivemos jogos com gols no finalzinho. Mas a emoção a gente, né? O que partida decidida o que fez nos a pênaltis. torcida do Panamá, o que fez a torcida do Peru lá, foi sensacional. Isso a gente tem que cativar. Mas para quem gosta de futebol, eu acho que tu citasse aí, Alemanha, Argentina, Brasil, decepções totais. Espanha. Itália que nem veio para a Copa, Holanda que não veio para a Copa. Então os grandes cenários do futebol mundial acabaram não indo e enfraqueceu quem gosta de ver futebol de verdade. Marciano, Silvio, assunto Copa do Mundo é uma paixão e nós teríamos assunto por muito tempo aqui. Mas eu preciso falar do clássico disputado no domingo, vencido pelo Metropolitano, 3-0 sobre o Blumenau. É o 4º encontro na história dos dois e se encontraram 15 anos depois, nesse domingo. Você que tem acompanhado aí as duas equipes durante a competição, que fechou o turno nesse domingo, o Metropolitano está bem acima do Blumenau. O placar disse o que vive o momento dos dois times, Marciano? Olha, para quem não acabou acompanhando o jogo pelo rádio ou depois acabou assistindo aí pela TV, né, talvez o placar de 3-0, né, foi um placar até elástico dentro do que até os 18 minutos do segundo tempo o jogo teve de um certo equilíbrio. Pouca criação no setor de meia cancha, as duas equipes preocupadas em não tomar o gol primeiro. E aí, né, ficou um pouquinho aquém da parte, né, de quem gosta de ver futebol, como a gente gosta de falar aqui, né, Minoso? Em relação ao resultado, já era esperado. O Metropolitano é uma equipe que está muito bem com a sua estrutura, entrou com um projeto que, dentro do campeonato, que é o projeto de voltar à Série A do Campeonato Catarinense, que apesar, Minoso, de não ter começado bem, já vai para o seu 3º técnico, se a gente contar o Isaac Pereira como um técnico que passou ali por 2 ou 3 partidas, né? Então já é o 3º técnico que chega aqui, é o Marcelo Mabilha, e tem, vamos dizer assim, estrutura fora de campo, né, para tentar buscar reforços, que é o que vai fazer, que deve estar apresentando aí nos próximos dias mais 2 ou 3 reforços, com a saída do Juan, que está indo para a Turquia, e também o Igor Silva, os dois fizeram o último jogo com a camisa do Metropolitano no domingo, né, deve chegar reforços aí para a equipe. Então o Metropolitano tem de onde buscar, e tem todo o segundo turno para ir chegar nesse objetivo que era. Pois é, mas terminou em 5º com 13 pontos. Mas é porque não deu certo o primeiro planejamento que a equipe fez. Foi para o segundo, que era o Isaac, viu que talvez ficaria na dependência de um treinador um pouco mais experiente, foi buscar uma bilha. Porque ainda há tempo, acho que acertou a diretoria, porque foi buscar no tempo certo um treinador com um pouco mais de bagagem e com mais uma situação ainda, que é um treinador que tem mercado, que vai trazer algum jogador bruxo dele aí, que pode fazer diferença para o Metropolitano nessa sequência de campeonato, Minoso. Diferente do Blumenau, que financeiramente passa uma situação complicada, teve uma nova, né, o Dr. Carlos Ceará assume agora a gestão administrativa, falou no domingo ao final do jogo que o projeto do Blumenau Esporte Clube é a Copa Santa Catarina de futebol. E se manter na Série B, e o grande objetivo de se manter na Série B do Campeonato Catarinense. Mas tá muito complicado para o Blumenau, jogar no Complexo Esportivo do SESI é um valor muito alto, e o Blumenau, fora das 4 linhas,
tem mais problema até, eu acho, que dentro das 4 linhas, porque o Vitão, mesmo com todo problema que tem, que é um elenco, o Silvio pode falar aqui, no mínimo, no máximo 11 jogadores que ele pode contar. Limitado, né? Parte física complicadíssima, o time morre no segundo tempo, né? Acho que o Vitão ainda dentro de campo consegue dar um padrão de jogo para a equipe e incomodou até os 15, 18 minutos do segundo tempo o Metropolitano no SESI. E o Beck terminou em penúltimo com 7 pontos. Qual é a leitura que tu faz do desempenho das duas equipes e do clássico em si? São duas realidades diferentes, essa que é a verdade, e é uma competição diferente da qual nós estávamos acostumados a acompanhar com o Metropolitano lá na Série A, com mídia, com o SESI praticamente sempre lotado, enfim, e o Blumenau vem ainda com problemas estruturais, tal qual uma empresa, uma atividade. A crise da liderança e do comando parece que vai se resolver com o Dr. Seara para fazer a estruturação para uma preparação já para a competição que é a Copa Santa Catarina. Então o objetivo do Blumenau é permanecer na segunda divisão e do Metropolitano sempre se cobrará, porque criou a expectativa de que era um dos candidatos ao acesso, continua sendo, e tem como concorrente direto os tradicionais, Marcílio Dias, que vem aí com uma estrutura, o Camboriú do Ovelha, que todo mundo tá conhece. Garantido nas semifinais, por ter sido campeão do turno. Já é um dos 4 semifinalistas, e o Guarani correndo por fora é outra frustração, mas a verdade... Mas a sensação foi esse Fluminense de Joinville, pelo menos no aproveitamento. Que teve muito tempo, bem né? organizado dentro Terminou do em campo. segundo, né? Terminou em segundo, Ele muito teve bem organizado. tempo de preparação, o cidadão lá, que eu sempre esqueço, da assessoria técnica. E acho que não tem o custo Mas que tem bom no lembrar- Metropolitano e Beck no jogo lá na Arena, Mas né? é bom a gente lembrar o seguinte, de que o campeonato começou uma semana depois que estava marcado, por quê? Porque nem o Blumenau Esporte Clube, nem o Operário lá de Itaiópolis e nem o Fluminense não tinham nenhum jogador registrado no BID. Aí aconteceu o problema da greve dos caminhoneiros, aí a federação veio com a desculpa que a polícia pediu para segurar. Mas seriam 3 equipes que já teriam perdido por WO. E o Fluminense, inacreditavelmente, né? Em cima da hora. Dentro de campo, até ela é bem organizada, Sim. conseguiu chegar ao vice-campeonato aí desse primeiro turno. Mas acho que também Um agora ponto começa a atrás do perder. Camboriú, né? Acho que começa a perder gás também nessa sequência, porque Agora, os outros vem vão cá, se Marciano, reforçar. aquilo que tu falasse, o objetivo do Metropolitano é subir, tem condições para brigar, para ficar com pelo menos a segunda vaga ou a primeira e aí seria campeão? Eu acho que o Metropolitano é fortíssimo candidato, Minosso, né? A ficar entre os 4 primeiros, vai brigar pelo título do retorno, sem dúvida nenhuma, fica entre os 4 primeiros e vai jogar a semifinal da competição. Semifinal é outro jogo, acho que é outro campeonato, é ida, né, um jogo de ida e o outro da volta para definir, e aí se chegar na segunda colocação, perder, eu acho que o objetivo vai estar alcançado, que é chegar à volta ao futebol da Série A do futebol catarinense. O problema do Metropolitano é o seguinte, tanto jogadores quanto diretoria, certo? O próprio torcedor demorou um pouquinho a entender o que é futebol catarinense da Série B. E aí os resultados não vieram já de momento. E tem mais uma situação ainda que é a seguinte, o Metropolitano passa para o futebol de Santa Catarina, até para o futebol nacional, o próprio Mabila falou isso na sua chegada aqui, né, de uma equipe bem organizada, uma equipe que paga em dia, uma equipe que tem uma estrutura, e cada equipe que vem jogar contra o Metropolitano vem jogar uma decisão. Justamente para aparecer. Criou essa expectativa. Né? Pois é, Metropolitano nessa linha, né, caiu um só. Caiu uma equipe só. O Beck, com tantos problemas que você inclusive apontou, consegue se manter? O Beck consegue se manter, deve ter agora um gás para se preparar para esse retorno, porque tem mais gente com problemas. Eu falava que é uma competição sem mídia, sem investidores, sem anunciantes, sem público. É a realidade do Operário e de mais 2 ou 3 aí que vão se arrastar até o final da competição. O Operário, inclusive, joga lá em Itaiópolis, com apoio da prefeitura local, porque o Operário é de Mafra, né? Total falta de condição no estádio lá para futebol profissional. Agora, falasse no público, salvo no clássico, aí eu achei pouca gente, não tinha 2.000 pessoas, né? Vocês estiveram lá. Mas é melhor público. Eu acho que deu 2.000 pessoas. Tem Pois os mas caronas não era sempre. pouca gente pela Tem os importância caronas. do jogo, por ser A tratado campanha, de um né? A clássico. campanha é muito ruim, né? Eu não Campanha, sei, Copa do se Mundo. por exemplo, se o Metropolitano chega nessa última rodada, com uma chance de conquistar o título do turno, tinha dado mais de 3.000 pessoas frouxas no SESI. Mas chegou sem chance alguma, né, Minos? Pois é, mas nós tivemos jogos aí com 150 pessoas, tanto de um lado como do outro. Mas justamente a campanha que as duas equipes fizeram nesse começo do Campanhas campeonato foi... ruins, tais qual a do passado, quando o clube vivia E na esse segunda torcedor divisão. apaixonado do Beck, porque o Ceará disse agora está vendendo aí um combo, né? Para tentar arrecadar 50 mil com ingressos antecipados na tentativa de ter um gasto financeiro. Vai ter que correr. Porque, na verdade, há um certo número que flutua entre 1.500, outros dizem que é 2.000, de torcedores que vão sempre ao SESI. O Beck tem, sim,
a sua torcida cativa em função da sua história, mas o torcedor, o Marciano já falou isso, ele quer resultados. Ele é muito exigente aqui em Blumenau, ele quer a mesma excelência que ele encontra no esporte amador e não tem encontrado isso no futebol. Ele não perdoa mais uma série de equívocos, erros e enganos que se cometem por essas equipes. Das 10 que estão aí na segunda divisão, se não me engano, a do Fluminense, mais uma, a do Operário, não trocaram de treinador. Algumas já estão no terceiro, o Metropolitano no terceiro treinador, o Blumenau no segundo e por aí vai. O Marciano já falou que está chegando os jogadores do Metropolitano e o Beck. Negreiros, né? Negreiros chegando. Não deve estava fazer a estreia. aposentado já o Negreiros? Não, já estava aposentado. O Negreiros, ele foi o auxiliar técnico no primeiro turno do Campeonato Paranaense no Foz do Iguaçu. No segundo turno, a diretoria trocou o treinador, o Negreiros assumiu, foi o técnico em todo o segundo turno do Campeonato Paranaense de Futebol pelo Foz. E, inclusive, jogou o campeonato da Liga Pomerode pela equipe do Caramuru. Então, é um reforço que chega e ontem, aliás, no domingo, no Clássico, né? Foi até falado lá que deve chegar aí mais jogadores no decorrer da semana no Blumenau. Olha que desafio para o Beck, já pega o campeão do turno do Mauro Ovelha lá, no Roberto Garcia, em Camboriú, nessa quarta-feira. Quarta-feira, jogo difícil, o Camboriú vai querer, de repente, levar a vaga direto se conquistar os 2 turnos. Vai ter gás? O jogo passou para as 18 horas. Pois é, 18 horas. Não. E o Metropolitano, né, uma situação um pouco aparentemente mais tranquila, porque pega o Operário, que foi lanterna aqui no SESI. 8h10, esta quarta 8h10. Você até falava no meio do esportivo que o torcedor do Beck, né, vai torcer pelo Metropolitano porque é o concorrente direto, né, do Operário, é o concorrente do Blumenau Esporte Clube aí. E nessa rodada o torcedor do Blumenau tem que torcer para o Metropolitano ganhar o Operário para deixar o Operário na lanterna da competição, até porque se o Operário vem aqui, belisca a vitória dentro do Metropolitano e o Blumenau perde lá para o Camboriú, o Operário ultrapassa o Blumenau. Então o Metropolitano, mas eu acredito que o Metropolitano faz o dever de casa, vence o Operário aqui e com a combinação de resultados dessa próxima rodada, acredito até que o Metropolitano nessa primeira rodada do retorno já entra dentro da classificação entre os 4 primeiros colocados. Pois é, e no futsal, que você, Nereu, acompanham também, tem esse jogo no próximo final de semana em casa com o Tubarão, no Catarinense. 19 horas no ginásio do Galegão. Para ser reabilitado da derrota em casa para o Joaçaba. Marciano. Não, venceu, né? Venceu o Joaçaba 4-3, né? Vinha de 5 partidas sem vencer em casa, venceu 4-3 o Joaçaba no sábado e agora pega o Tubarão. E depois é 21, retorna à Liga Nacional, quando recebe a Intel e Orlândia lá no ginásio do SESI. Marciano, obrigado. Eu que agradeço, estamos à disposição aqui dos teus telespectadores. Obrigado a você também, Silvio. Legal. Vamos estar com você aqui, com o seu público, à disposição. Sempre que a gente pudermos vir, estaremos aí com vocês. Silvio Keller, Marciano Regis, nos ajudaram a fazer o TVL Esporte nessa edição apresentada agora nesta segunda-feira e você vai nos ver nos reprises a seguir nesta terça e quarta-feira. A todos um grande abraço e até a próxima.